esse vídeo com um recado muito importante. Tiagão do Vasco, em família, adverte. Maçarico ligado. Vasco não jogando absolutamente nada e ainda não contratou ninguém para correr na frente. Cuidado, vamos hidratar, comer bem, porque olha, que é isso, hein? Pelo menos aqui em Queimados está uma coisa assim, ó, surreal. Acho que dá para fazer um churrasco no asfalto. Nossa senhora, então, cuidado com essas três coisas aí. Hidratar, comer bem, porque negócio não olha não, família vascaína. Vasco em família também se preocupa com a sua saúde, porque eu te entendo perfeitamente, né? Vem aquela pressão, aquela raiva, né? Então tem que cuidar bem da saúde. Beleza, Tiagão? E esse vídeo, o que tem hoje pra gente aí? Vamos falar sobre mercado da bola e eu acho que, né, as notícias não vão agradar sobre Lloyd Augusto e também Nuno Moreira. Eu acho que esse é o nome do português. E quero trazer aqui o Thiago Leifert, que hoje na sua live analisou a partida Flamengo contra Vasco. Posso adiantar aqui para você que ele disse que a atuação do Vasco foi constrangedora. Mas eu quero pegar essa opinião aí do Thiago Leifert e projetar os próximos jogos do Vasco, né, pela Copa do Brasil e também contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Porque assim, família vascaína, Thiago, força, irmão. Eu acho que chegando jogadores com essa característica de velocidade, vários atletas que a gente está pegando no pé nesse momento, eles vão performar melhor. Porque na minha opinião, o Vasco está fora do padrão, dos padrões do momento do futebol. O futebol que está sendo praticado no mundo, o Vasco não está dentro desses padrões. E aí vou até citar aqui o Série C. Você vai entender aqui essa resenha, então chega aí nesse calor de, meu Deus, para trocar uma ideia com o Tiagão. Se não for inscrito aqui, dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e trocar uma ideia sobre o Lloyd Augusto e também Nuno Moreira. Primeiro, Lloyd Augusto, tá na tela. O Alan Sport não aceita modelo de negócio oferecido por Marcelo Santana. Vasco pagaria $500 mil de entrada ao clube turco e finalizaria a contratação pagando o restante do valor em parcelas, com obrigação de compra no final. O Alanspor não aceitou este modelo de negócio. O clube quer o valor da multa rescisória. Como o Vasco criou uma engenharia de negociação para conseguir trazer um nome de expressão, não seria interessante para o Cruz Maltino investir tanto dinheiro no angolano. O jogador vem jogando normalmente no campeonato turco, inclusive foi expulso na última partida. Tá aí, é aquele papo que eu já troquei aqui com vocês em uma live, né? Aí tava até a Jane aqui presente, né, meu amigo Edson. Eu falei, poxa, a gente pode colocar na conta do Marcelo Santana essa dificuldade que o Vasco está tendo para contratar, pela falta de experiência, né, por não ter tanto contato, eu não sei, sabe? Estou aqui pensando que um diretor de futebol, né, tem aí de capacidade, experiência e tudo mais. Pode ser, mas olha a dificuldade financeira que o Vasco tem para atacar o mercado, então tem que ser muito criativo. Então assim, cara, eu não morro de amores pelo Marcelo Santana. E até entendo que talvez um diretor mais experiente, né, o atacante até estaria aí. Mas será que seria o atacante que a gente quer, que o Vasco precisa? Porque o atacante que a gente quer, o atacante que a gente precisa para aumentar o nosso nível, custa. E aí não é todo profissional que vai conseguir convencer um clube de liberar, aí, pô, esse jogador é qualificado, então tem outro time interessado nele, e aí vai pagar mais. Você entende a nossa situação? Então, assim, por isso que aqui, cara, eu não critico tanto o Marcelo Santana, né, entendo as críticas, por isso que tô pontuando aqui, mas hoje o Vasco tem uma dificuldade muito grande financeira, sabe? Então, um jogador que a gente estava aí também, né, na esperança de chegar, capaz do Vasco não conseguir a contratação. E é aquele papo também, eu não vou ficar chateado, porque assim, o Alex falou que é um atleta interessante, bom, dá tapa na frente, né, bom no 1 contra 1, mas a gente pontuou aqui, né, que ele tem números piores do que o Serginho lá na Liga Turca. Falando aqui agora do Nuno Moreira, tá na tela para vocês uma informação do Tébaro Schmidt, do GE. O Vasco fez uma proposta para contratar Nuno Moreira, do Casa Pia, mas sabe que não se trata de uma negociação simples.
O clube enfrenta a concorrência pelo meio atacante de 25 anos. De acordo com a imprensa portuguesa, o Braga está no páreo e tem conversas encaminhadas com o Casa Pia, porque busca reforçar a posição depois da saída de Bruma, que quase foi para o Vasco, mas no fim acabou acertando com o Benfica. Inclusive já fez até gol lá. Com o executivo de futebol Marcelo Santana na Europa, o Vasco, neste momento, discute valores, salários, metas e tempo de contrato e tenta convencer o jogador de que a melhor proposta é a sua. Houve uma reunião na noite de domingo com os representantes de Nuno Moreira para avançar no assunto. As conversas com o Casa Pia ocorrem paralelamente. O meia atacante tem contrato com o clube português até junho do ano que vem. Então aqui, destacar aqui também que o Guerreiros da Colina postou, né, tá aí que o jornal, né, A Bola, lá de Portugal, comentou sobre a proposta do Braga, que foi recusada pelo Casa Pia, de 3 milhões de euros. E aí o Vasco ofereceu, nesse momento, me parece, 1 milhão de euros. A coisa não vai caminhar. Entendo que é muito nessa resenha, né, que foi aqui com o Lloyd Augusto. Deve ser 1 milhão de euros aqui, aí pá, um pouco ali, metas aqui, sabe? É difícil, é difícil. É um jogador que me parece que está se destacando lá no Casa Pia, tanto que o Braga, né, eu acho que é um time, né, um pouco maior que o Casa Pia, está buscando esse atleta para repor a saída do Bruma. Difícil, difícil a nossa situação, mas é aquele papo que eu tive com vocês ontem aqui, cara. E nesse vídeo a gente vai comentar porque eu acho que o Vasco está fora dos padrões do futebol atual. E isso é muito difícil, sabe? Até em relação ao próprio Carille, a gente vai comentar sobre isso também. Tem que chegar jogadores com esse perfil de velocidade. Não vai conseguir contratar o Lloyd Augusto, o Nuno Moreira, né? Parece que conseguiu a contratação aí do Garré. Vai no estadual desse aí, busca alguém para correr. Busca alguém para correr porque desse jeito que tá, não dá. Eu vou passar aqui para vocês a lista de relacionados para o jogo, né, da Copa do Brasil. Tá lá o Jean Davi. Não existe. Não existe isso, sabe? Não existe você levar o Jean Davi para qualquer jogo. Manda o Jean Davi, sabe, para casa. Deixa ele em casa, quietinho, paga ele para ficar em casa. Família, e aí a gente chega aqui para trocar uma ideia, né, sobre esses dois jogos que o Vasco tem aí, né, um jogo na Copa do Brasil, que é amanhã, e depois a gente encara o Botafogo pelo Campeonato Carioca, valendo a semifinal da Copa do Brasil, a semifinal do Campeonato Carioca. Eu quero passar aqui, antes, essa análise do Thiago Leifert para a gente debater um pouco aqui, falando do Carille, falando do time, dos jogadores. Muito interessante. Se liga só. Vamos falar do Clássico Carioca, depois a gente vai falar de Palmeiras e São Paulo, choque de realidade rei. É constrangedor, cara. Eu fico com vergonha de ver o Vasco jogando contra o Flamengo. Vergonha. Tem a diferença do elenco, né? Tem a diferença de dinheiro. O jeito que o Felipe Luiz está armando o time do Flamengo, desse jeito de jogar muito em cima, a gente já conversou aqui. Quando o Vasco melhora no segundo tempo, falar, teve algumas mudanças, sim, o Carille fez uma coisinha ou outra, né? Inverteu o Tietê, acho que ele recuou um jogador, tal, ok. Mas para mim foi muito mais o Flamengo exausto mentalmente de ficar fazendo aquilo o tempo inteiro e relaxou e tomou uma pressãozinha, verrete de cabeça e tal, do que propriamente o Vasco. O Vasco melhorou pra caramba. O primeiro tempo foi uma vergonha, cara. Parecia o Campeonato Carioca, daquele time muito grande com um time muito pequeno. Desculpa, foi muito ruim. O Vasco não pode jogar daquele jeito. E se o Felipe Luiz for jogar dessa forma todas as vezes, já falei pra vocês, ele vai estourar os caras. É que ele tem elenco, ele vai trocando. Mas esse jeito de jogar é muito difícil de manter até dezembro, até 21 de dezembro. Não sei como ele vai resolver. É legal, massacra, mas até 21 de dezembro é duro. E o Vasco, assim, alternativa nenhuma, não acontecia nada, não tem profundidade, não tem velocidade, não tem criatividade. O Flamengo deitou no primeiro tempo. E era pra ter sido mais, é que teve o gol do Plata anulado, né? Mas foi o impedimento do Varela ali. Cara, foi muito triste de ver. Muito triste. Pô, eu fico... Desculpa, não façam corte pra não apanhar, mas não parecia clássico. Não parecia clássico. Já fizeram esse corte e foi do Lédio, que comentou a partida. E o Lédio não esconde de ninguém que o Lédio é vascaíno, mas ele... E aí algumas páginas pegaram as declarações dele no jogo, né, na transmissão, e usaram porque o Lédio, ele usou frases fortes, palavras fortes. Essa vontade de brigar e de dar no meio, era o que o Vasco deveria ter feito desde o primeiro minuto, então. Você quer brigar? Briga pela bola. Tava muito morto. Aí depois, no último minuto, aí fica grandão. Aí todo mundo tá grandão, quer brigar. Mexeu com a honra do clube. O que tem que mexer com a honra do Vasco, do time, foi aquele primeiro tempo, cara. Vocês têm que ficar putos com o primeiro tempo. Vocês têm que ficar putos com aquela forma de jogar no primeiro tempo. Aquele massacre que foi no primeiro tempo. Não que o Wesley deu de letra. O Wesley dá de letra, deixa o time mais nervoso do que o primeiro tempo, pô. Só isso que eu achei estranho tudo. Sei lá. Difícil, né? Difícil ficar ouvindo esse tipo de coisa. Mas você pode analisar essas falas aí do Thiago Leifert de duas formas. Amor e razão. E eu acho que o amor é cego. Por isso que teve aí alguns vascaínos criticando o também vascaíno Lédio Carmona, né? Que ele tá olhando ali pro campo e vendo aquela coisa acontecendo, o cara não aguenta, né?
fala um montão de coisa que tá aqui. E eu concordo com todas elas, porque ele não está falando da instituição, ele está falando que o que os jogadores que representam o time dele estão apresentando. E aí você pode analisar com a razão. E aí com a razão fica difícil você achar algum tipo de argumento para discordar do que o Thiago Leifert falou aí. Porque assim, eu como vascaíno, eu vejo isso, né? Principalmente aí nos últimos confrontos. O Vasco hoje tem muito medo. Tem muito medo de encarar o Flamengo. Muito medo. É uma coisa assim que até assusta. Tem medo de encarar. O Flamengo no primeiro tempo mostra isso. Parece que já entra ali com aquele pavor de não ser goleado. Já entra, o Vasco não entra querendo ganhar. Entra com medo de perder. Medo de perder. Aí, sabe, você fica complicado mesmo, você não tem confiança pra jogar, fora a característica do time também, que não ajuda. E por que eu tô falando aqui de padrões, né? Além desse medo que o Vasco tem pra jogar, e aí não é só visando o Flamengo, é visando a temporada, é visando os próximos confrontos, porque na minha visão, ontem eu tava assistindo, comentei aqui com vocês no nosso vídeo de ontem à noite, eu tava assistindo o Fluminense jogar. Né? E o Fluminense não é um grande time. Se você pegar o time titular do Fluminense, gente, não tem nada demais. Ah, mas é infinitamente melhor que o Vasco. Não é, não é. A linha de 4 do Fluminense, vou mostrar pra vocês aí, foi até esse time que jogou contra o Flamengo. Guga, porque, né, mas é o Samuel Xavier, que também não é nada demais, sabe? Guga, Fábio, tá? O Ignácio, tá jogando aqui o Freitas, sei lá, mas é o Thiago Silva, que já tá com uma certa idade. Lateral esquerdo, Fuentes. Né, o meio-campo que eu gosto muito é o Hércules, aí tem aquela pegada, né, um cara de mobilidade, força física. O Martinelli tem uma boa condição técnica. Nesse momento, olha a frente, né, do Fluminense. O Ares, que é um cara, né, que tá em outro nível. O Vasco não tem um jogador desse nível aqui performando, né, qualidade técnica tem, mas performando como ele, não tem. Então é um cara de velocidade, de dinâmica ali. Aí olha os lados do Fluminense. Riquelme, moleque corre bem, Canóbio e o Cano. Você olha pro Vasco, o Vasco não tá dentro dos padrões do futebol. Eu tô te dando um exemplo aqui. Você pega qualquer outro time no mundo, tem esses jogadores pra correr, pra botar velocidade, pra puxar um contra-ataque. E quando jogar sem a bola, também intensidade pra correr, intensidade pra marcar, pra, né, fazer uma cobertura. O Vasco não tem isso, gente. O Vasco não tem isso. Então assim, a galera que já tá pegando no pé do Carille pode colocar qualquer treinador do mundo que não vai dar jeito nesse time. E eu falo isso desde o ano passado. Até peguei aqui um comentário para resenhar nesse sentido. Tá aí, ó. Uma página destacou. O Carille é muito fraco. Não vai tirar nada desse timeco. O Paiva, com Jair, Tietê e Paulinho, faria mais. Pra tu ver que esse tipo de opinião já tá aqui. A galera já questionando o trabalho, que tem que ser questionado de fato, porque o Vasco não tem absolutamente nada. Mas é um time que qualquer treinador, posso dizer, quando eu tento falar bonito eu me complico, convencional, eu acho que é isso, e que é a maioria aí, não vai conseguir dar um padrão para esse time, não vai conseguir organizar, não vai conseguir tirar nada, porque o Vasco não está nos padrões do que é praticado hoje em dia. Isso é claro, isso está muito claro. Todo time que tem uma dificuldade de investimento, ou até mesmo técnica, é o quê? Fechadinho e contra-ataque. Fechadinho e vai contra-atacar. O Vasco não tem essa possibilidade. Não existe essa possibilidade no Vasco hoje. Então, assim, é muito complicado, família vascaína. E aí, pra gente trocar uma ideia aqui sobre, né, os próximos jogos do Vasco. Eu tava vendo essa matéria aqui, eu acho que é da Super Rádio Tupi, que Paulo Henrique e Jair podem iniciar como titulares contra o União, do Mato Grosso, né? Tem um papo aí que o Vasco não vai entrar com força máxima, pelo amor de Deus, né? Não sei se é por isso aqui, tá na tela, ó. Rival do Vasco na Copa do Brasil. Nessa temporada, 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 11 gols sofridos. É o quinto, me parece, num campeonato que tem 9. Então, pelo amor de Deus, né, família vascaína? E aí tem algumas situações pra gente colocar aqui, segundo a atenção vascaínos, né, o Vasco quer contar com o Ryan. Na verdade, vai contar, porque tá aqui, até tô esquecendo de falar da lista de relacionados, e o Ryan tá presente. Deixa eu ver aqui, tá aí, Ryan tá presente nessa lista de relacionados. E assim, família vascaína, vendo aqui a lista de relacionados do Vasco, eu acho que o Carille, ele tem que tentar encontrar esse padrão de hoje para o Vasco. Exatamente isso. Chega de tentar, chega de inventar, chega de Tietê de ponta ou aberto pelo lado esquerdo. Chega. Com as peças que você tem, tenta encontrar o que você sente mais confortável, sabe? Porque não tá dando nada certo o que você tá tentando fazer. O Vasco não tem defesa, o Vasco não tem posse, o Vasco não tem contra-ataque. Posse de bola. Nada, o Vasco não tem nada. Então, família, sinceramente, dentro do que a gente tem aqui, né, dos relacionados para esse confronto da Copa do Brasil, esse seria meu time. Eu quero a sua opinião. Meu time seria Léo Jardim, uma linha de 4 com o João Vitor e o Lucas Freitas, que jogou muito bem, por sinal. Nem sei se o Oliveira tá aqui. Oliveira... Não tô vendo, não. Acho que não tá, não. Tá? Não, acho que não tá, não.
João Vitor, Lucas Freitas, Piton e PH. No meio campo, Paulinho, 100%, Paulinho tá bem, Hugo Moura e Paulinho. Eu quero Hugo Moura de primeiro volante. Felipe Coutinho, de meio armador. No comando de ataque, Alegria, Maxwell, Zuccarello e Verratti. Esse é o time. Não inventa mais. Esse é o time. Pô, Thiago, mas isso não vai dar certo. Família, sinceramente, eu vou te falar, provavelmente não vai dar. Né? Provavelmente não vai dar certo. Mas é isso, cara. Esse é o padrão de jogo hoje. É isso, tem que tentar isso. É o que o Carille se sente mais confortável. Não dá pra ficar inventando muita coisa. Posse de bola, 3 jogadores no meio campo, sem ter o bendito do jogador pra correr na frente. Que aí você não consegue marcar pressão, você não tem posse de bola, você não puxa um contra-ataque, sabe? Não dá. Olha o que o Flamengo fez com a gente. Olha o que o Flamengo fez com a gente o tempo todo marretando, marcando pressão, pressionando o zagueiro. E o Vasco não consegue. Você viu aquele... Eu tava esquecendo. Você viu o gol, o primeiro gol? Muita gente colocou na conta do Hugo Moura. E, claro que tem uma grande parcela nesse gol, porque foi adiantar ali e deixou a Arrascaeta livre. Mas vê o tempo que o Danilo teve pra pensar, pra parar, pra analisar. Esperou, tomou um café, um lanche, pra tocar a bola ali no Arrascaeta, gente. Você acha que o João Vitor ou o Lucas Freitas teria esse tempo pra achar o Felipe Coutinho entre linhas ali, como o Danilo teve? Não dá. Então o Vasco tem que tentar entrar no padrão. E aí muita correria com Alegria, marcar pressão, é isso. E com o Zuccarello, né? Eu não gosto muito do Ryan nessa função, por isso que eu tô falando pra entrar com esses 2 jogadores de mais velocidade na frente e botar a correria pra cima dos caras, sem a bola e com a bola. Essa é minha maneira de ver o Vasco hoje, família vascaína, até chegar os jogadores. Vou ficando por aqui. Desculpa aí eu gaguejar a linha de raciocínio, porque família vascaína, te falar onde eu gravo vídeo aqui, é uma sauna. Meu Deus, não consigo nem raciocinar direito. Fui.